Quem eram os Nefilins? Os Nefilins eram gigantes violentos que nasceram da união de anjos maus com mulheres nos dias de Noé. A Bíblia diz que os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Esses filhos de Deus eram, na verdade, anjos que se voltaram contra Deus. Eles abandonaram sua própria morada correta no céu, se materializaram em corpos humanos e tomaram como esposa todas as que escolheram. Judas capítulo 6, Gênesis capítulo 6 e 2. Os filhos que nasceram dessa união desnatural não eram pessoas normais. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Os Nefilins eram valentões gigantes, tiranos que encheram a terra com violência. Gênesis capítulo 6, 13. A Bíblia fala deles como os valentes dos tempos antigos, os homens da fama. Gênesis 6 e 4. Eles deixaram uma herança de violência e medo. Gênesis 6, versículo 5. Números 13, versículo 33. Mitos sobre Nefilins. Jeová Deus trouxe um dilúvio global para destruir aquele mundo violento. Os Nefilins foram exterminados junto com todas as pessoas más. Por outro lado, Noé e sua família agradaram a Jeová e foram os únicos que continuaram vivos naquela época. Gênesis capítulo 6, versículo 9, 7 e 12, 13 e 23, 2 Pedro 2 e 5. Os pais dos Nefilins são identificados como filhos do verdadeiro Deus. A Bíblia usa essa mesma expressão para falar dos anjos. Os anjos tinham poder de se materializar em corpos humanos. O apóstolo Pedro falou dos espíritos em prisão que tinham sido desobedientes quanto a Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Falando sobre o mesmo assunto, o escritor da Bíblia, Judas, explica que alguns anjos não mantiveram sua posição original, mas abandonaram sua própria morada correta. Os Nefilins são anjos decaídos. O contexto de Gênesis 6:4 indica que os Nefilins não eram anjos, mas filhos que nasceram de relações sexuais entre anjos materializados e mulheres. Depois, os anjos tomaram como esposa todas as que escolheram. Jeová diz que em 120 anos ele iria agir contra aquele mundo.